Olá pessoal, nesse vídeo eu gostaria de conversar com vocês sobre a implementação dos algoritmos apresentados aqui em Python e no final do vídeo eu vou mostrar para vocês como utilizar a biblioteca Numba, que vai deixar o nosso código muito mais rápido, principalmente nos casos bidimensionais. Temos aqui então os algoritmos implementados, os algoritmos já estão bem detalhados, então é só uma tradução direta aqui do algoritmo para a linguagem Python. Aqui tem as bibliotecas NumPy, Matplotlib, o algoritmo 1, a implementação. O algoritmo 1 resolve o problema unidimensional permanente com o Jacobi. Temos aqui então o vetor auxiliar, o vetor dos resíduos, as entradas estão aqui, N, tolerância e T. Aqueles loops, os loops do processo iterativo, os loops nos pontos do domínio. Note aqui que lá no algoritmo está de 1 a N menos 1. Temos que adaptar aqui de acordo com o range. Então tem que colocar o range de 1 a N, porque eu sei que ele vai parar no N menos 1. Bom, estão todos os algoritmos aqui. A minha sugestão é que vocês tentem implementar primeiro sem copiar esse código, sem pegar um código pronto. Tentem implementar a partir das equações de diferenças finitas, a partir das condições de contorno, tentem criar um código. Aí depois sim vocês deem uma olhada no algoritmo e depois no código aqui implementado em Python. Eu acho que esse é o melhor caminho para que vocês possam entender exatamente o que está acontecendo aqui, o que cada passo do algoritmo faz e como resolver esse problema aqui, porque isso vai ser muito importante nos problemas mais complexos aqui mesmo, de 2D, transiente, condições de contorno de derivadas e depois também na parte de mecânica dos fluxos. Bom, aqui estão os algoritmos, algoritmo 2, 3, 4, o 4 é com o SOR, se não me engano, com a condição de contorno de derivada. Está aqui o algoritmo 4, o 5, acho que é com o ghost point, depois o 7 é para o permanente bidimensional, depois entra o permanente com o SOR, aí nós temos o transiente unidimensional. Note aqui, as entradas são o número de pontos, tolerância, o vetor temperatura, o ômega para resolver o sistema de equações, o tempo final e o dt. Então estão aqui todos esses passos. A saída eu tenho, aqui eu estou printando só no último passo de tempo. Eu posso resolver aqui, eu comentei esse print ao longo do tempo. Aqui deu um erro porque eu não importei o NumPy. Pronto. Deixa eu voltar aqui. Pronto, agora eu tenho a temperatura em cada passo de tempo. Dentro de cada passo de tempo eu tenho um número de iterações. Então, para cada passo de tempo eu tenho um número de iterações. O que eu estou fazendo? Em cada passo de tempo eu tenho que resolver um sistema linear. Mas eu sei que a resposta no passo de tempo atual vai estar próxima da resposta do passo de tempo anterior. Então, o chute inicial que eu estou usando é a própria temperatura no tempo anterior. Aqui, você pode colocar o chute inicial como sendo sempre zero, por exemplo, mas não faz sentido. Você usa a resposta do passo de tempo anterior como chute inicial para o próximo passo de tempo. É uma maneira de otimizar isso e diminuir o número de iterações. Olha o que vai acontecendo com o número de iterações. Então, isso daqui é o tempo, isso daqui é o número de iterações e aqui está o vetor resposta. À medida que o tempo avança, o número de iterações vai diminuindo, ele vai se aproximando da solução permanente. 5 iterações. Quando chega na solução permanente, deixa eu colocar aqui um tempo final de 1.5. Acho que vai chegar na solução permanente. Quando chega na solução permanente, ele faz só uma iteração. Está aqui, faz só uma iteração. Chegou na solução permanente. E ele faz só uma iteração porque tem que fazer uma iteração, né, do jeito que eu defini aqui.
Se tivesse como verificar antes de entrar no loop, talvez eu acho que ele não ia fazer nenhuma iteração, ia passar direto porque já... Não, ele tem que fazer, do jeito que a gente está definindo aqui, ele tem que fazer uma iteração para calcular pelo menos um valor do resíduo. Acho que faz sentido. Talvez, se a gente tivesse definido comparando com o tempo anterior, ele passasse direto. Já chegou no regime permanente, mas aqui ele tem que fazer pelo menos uma iteração. Então está aqui o tempo, o número de iterações em cada passo de tempo e o vetor resposta. Depois temos o algoritmo 10, aqui já é para o caso bidimensional transiente. De novo eu tenho a solução para o tempo, para cada passo de tempo eu tenho um número de iterações, está aqui. E aqui, por exemplo, no código 8, que eu já quero mostrar para vocês, que a gente começa a ter alguns códigos mais demorados para rodar. O código 8 é o permanente bidimensional. A gente só vai resolver o sistema de equações uma vez. Com n igual a 5, tá aqui, eu vou rodar sem nenhum problema. 128 iterações é praticamente instantâneo. Mas n igual a 5 é muito pequeno. Um problema típico, a gente precisa de pelo menos 100 pontos, 200 pontos, 1000 pontos. Vamos colocar n igual a 50. Aqui já demora um pouco mais. E o que acontece quando n é igual a 100? Aqui ele ainda está rodando. Esse asterisco aqui indica que ele ainda está rodando. Já demora um pouco mais para chegar na resposta. Aqui ele está rodando. Então eu já tenho um custo computacional elevado. Aqui, nesses problemas bidimensionais, problemas permanentes, problemas implícitos, já começa a perceber isso. Bom, o Python é uma ótima linguagem de programação, é fácil de programar, é boa para iniciantes e permite que você faça tudo em um único código ou linguagem. Você pode rodar a parte pesada, fazer gráficos, análise de dados, ou seja, processamento e pós-processamento. Qual que é o problema? O Python é lento, muito lento, lento de verdade. Principalmente na hora de fazer loops dentro de loops, que é o que a gente vai precisar aqui de verdade. Eu tenho um loop no i, um loop no j, isso tudo está dentro de um loop no processo iterativo que está dentro do loop no tempo. Agora vamos começar a perceber mais isso, especialmente nos problemas 2D. Nós fizemos isso, voltamos no código do algoritmo 8, para n igual a 5 é tranquilo, mas para n igual a 100 ou n igual a 200 demora um tempinho. Isso é o custo computacional e só vai piorando de agora em diante, pois vamos ter que resolver um sistema como esse em cada passo de tempo. Lá no problema da cavidade, na parte mecânica dos fluidos, nós teremos que resolver uma equação para a pressão, uma equação de Poisson, que resulta em um sistema de equações lineares para cada passo de tempo. O que fazer nessa situação? Bom, alguns meses atrás eu diria que você teria que mudar para o Fortran ou para o C++. No entanto, eu descobri recentemente que existem diversas maneiras de acelerar o código em Python e deixá-lo pelo menos, ele não chega a bater um Fortran, um C++, mas chega perto do tempo de execução. E aí já dá para usar o Python nesses casos. Algumas opções, temos o NumPy, o Cython, o Pytran e o Numba. Você pode utilizar, em vez de utilizar loops, você pode utilizar as funções do Python de controlar os vetores, o slicing de matrizes e vetores do NumPy. Tem que reescrever as equações, mas dá para usar o NumPy. Não conheço muito bem esses dois aqui, mas a desvantagem é que você tem que modificar significativamente o seu código. Você tem que implementar um novo código para poder otimizá-lo e deixar com um tempo de execução bem menor. Nesses três casos, para o Numba não. O Numba permite que você deixe o seu código praticamente como original. O que você tem que fazer? Acrescentar, você tem que colocar a parte pesada do seu código dentro de uma função. E aí você vai chamar uma função da biblioteca Numba, um decorador da biblioteca Numba. Daqui a pouco eu vou mostrar mais alguns detalhes. Então aqui é só uma maneira, não é necessário fazer isso para resolver os problemas, mas acho que pode melhorar muito o tempo de execução e daqui a pouco isso vai começar a fazer a diferença. Daqui a pouco, se vocês
deixarem o código como está, do jeito que está, no Python puro mesmo, vai ter código que vai demorar 5 minutos, 10 minutos para rodar, isso pode começar a atrapalhar. Então está aqui o código original do algoritmo 8, com n igual a 100. Deixa eu ver aqui quanto tempo está demorando para rodar. Calculei o tempo inicial, o tempo final, fiz a diferença entre os dois. Está aqui 7 segundos, mais ou menos, para rodar. O que a gente faz com o Numba? Eu vou pegar essa parte principal aqui do código, tá? Aqui que está a parte pesada do código, e eu vou colocar isso dentro de uma função. Então eu vou definir uma função, tá? Aqui resolver calor 2D permanente. Os parâmetros de entrada, n, tolerância, ômega, r, t. E aqui dentro eu não vou fazer nada. Aqui dentro vai continuar tudo da mesma maneira. No final eu vou dar um return t, que é a temperatura. Vou chamar essa função. Então até aqui não tem nenhum problema. Está tudo normal. O que vai mudar é que eu vou importar, eu vou usar essa biblioteca Numba. Dessa biblioteca eu vou usar esses dois métodos aqui, essas duas funções, git e ngit. Antes da função eu coloco aqui um @ngit. Isso em Python é chamado de decorador. Você vai mudar a função que está abaixo do decorador. Isso é uma função que muda uma função. O que ele vai fazer? Ele vai compilar o seu código e quando você chama a função, você vai chamar esse código compilado. Por isso que ele fica bem mais rápido. Qual que é alguns detalhes aqui? Quais são os detalhes? O Numba não gosta de matrizes que entrem aqui sem estar declaradas. Por isso que eu estou declarando o R aqui. Eu estou declarando antes de entrar com ele aqui. E eu estou entrando com o R. Eu poderia declarar o R aqui dentro. Poderia fazer isso aqui, mas vai dar erro. Não é bom declarar dentro da função. Então, o melhor é declarar fora da função. Você declara fora da função e coloca como parâmetro de entrada, se você vai usar, que é o que eu estou fazendo com o T. E também pode usar matrizes do NumPy, pode usar operações do NumPy. Aqui está o NP Max, NP Absolute, o Numba aceita isso. Mas também não é possível, por exemplo, ter uma matriz de floats e inteiros. O Numba também não funciona muito bem nesse caso. Matriz com floats e strings, por exemplo, tem que ser matriz de um tipo de elemento, de um só tipo de elemento. Pronto, é basicamente isso. Criou a função. É até bom para organizar o código. Daqui a pouco a gente vai precisar criar essas funções, porque o código vai começar a ficar muito grande, então é bom ter essas funções. E aí você roda normalmente. E aqui o tempo foi para 1 segundo. Deixa eu rodar de novo. 0.41, 0.40. Por que demora mais na primeira vez? Porque ele está compilando. Nessa primeira vez que você roda, tem o tempo de compilação. Depois, se você não alterar a função, ele vai utilizar já o código compilado e aí sim você tem o código verdadeiro, aqui o tempo de duração verdadeiro. Então, caiu de 7 para 0.4 e essa diferença vai aumentando à medida que você aumenta o tamanho do problema, à medida que você aumenta n. Bom, aqui está um exemplo com o Numba e aqui está o algoritmo do código, o código do algoritmo 10 também com o Numba. Então, primeiro nós temos aqui o problema bidimensional transiente. Para os problemas transientes, acho que não compensa implementar o Numba. Pode ficar até mais lento, porque tem esse tempo inicial aqui para compilar. Então, às vezes o código pode ficar até mais lento. Nesses casos, em problemas pequenos, mas em problemas grandes vale muito a pena. Esse aqui é o problema transiente bidimensional com n igual a 50, tempo final igual a 1, dt igual a 0.01. Aqui é sem o Numba. Então aqui eu estou rodando esse caso. Para cada passo de tempo nós temos 100 passos de tempo. Para cada passo de tempo eu resolvo o sistema de equações. Então vou resolver 100 vezes o sistema de equações e deu aqui 13 segundos para rodar esse código. Então é uma malha pequena, 50,
É uma malha pequena, um passo de tempo também tranquilo e já demora 13 segundos. Isso é muito lento quando comparado com outras linguagens. Aqui está a implementação com Numba. De novo, eu crio uma função. Note que tudo que está entrando aqui já está definido. O Numba não aceita variáveis não definidas. Ele quer saber se isso é um inteiro, se isso é um float. Ele quer saber se isso é um vetor, qual é o tamanho do vetor. Então ele precisa disso para funcionar bem. E aqui, quando eu rodo com o Numba, eu caio para 0,44, 0,38 segundos. Saímos de 13 para 0,38. E aqui, se eu comento aqui essa função, se eu retiro não estou usando mais o Numba para acelerar o código, provavelmente ele vai dar bem próximo aqui de 13,39 segundos. Está aqui 11 segundos. E quando eu coloco ngit, cai para 0,5. Então tem uma diminuição bastante significativa do tempo de execução do código. Qual que é a diferença de JIT para ngit? JIT significa Just in Time, então ele vai compilar aqui o seu código. O JIT ele aceita algumas coisas que são, digamos assim, problemáticas. Então, se você estiver passando um vetor que não está definido, se você estiver passando alguma variável que não está definida, ele vai aceitar, ele vai rodar o código, só que com a velocidade do Python normal. Ele vai aceitar isso, mas ele não vai conseguir otimizar o seu código. E o ngit não, o ngit ele é restrito. Ele só vai aceitar rodar se tudo estiver de acordo com o que ele precisa para poder otimizar ao máximo o seu código. Então o ngit é mais restrito e o JIT ele aceita algumas coisas. É melhor usar o ngit para ter certeza de que você está tirando o máximo do Numba. É tranquilo para paralelizar o código. Aqui o problema é que o código não é paralelizável porque o método SOR não é paralelizável. O método Jacobi é paralelizável, aí talvez faça sentido usar o Jacobi. Se você vai paralelizar o código, ele pode ficar mais rápido do que o SOR. Para paralelizar é bem fácil, você coloca paralelo, acho que é assim, igual a true. Pronto, você vai paralelizar o seu código e aqui nos loops você tem que usar o prange, que vai indicar que esses dois loops eu quero executar em paralelo. Quando você roda normalmente, você está usando apenas um processador. Quando você roda em paralelo, você está usando todos os processadores, então o código fica mais rápido a princípio. Deixa eu ver aqui se está rodando. Está rodando. Vamos ver o que acontece, por exemplo, aqui, se eu passo o R para dentro. Aqui eu vou ter que modificar um pouco o código. Só vou passar o R para dentro. Vou tirar o R daqui. Eu só uso o R aqui dentro. E eu vou tirar o R daqui. Vamos ver se ele vai aceitar. Não aceitou. Aí dá um monte de mensagem aqui. Tem que saber interpretar essas mensagens. Mas basicamente aqui no Python mode é o ngit. Ele não aceita nessa situação. Se eu colocar o JIT, vamos ver o que acontece se eu coloco apenas JIT. Bom, ele vai dar um monte de mensagem aqui, mas a princípio eu acho que ele vai rodar. Aqui ele rodou. Tá vendo a diferença? O JIT aceita. Ele vai rodar em 12 segundos, mas ele rodou. Voltou para o Python normal. E o ngit não aceita. O ngit, se não for para rodar na velocidade máxima aqui, ele não vai aceitar. Então deixa eu só voltar aqui para o meu código. Acho que era R aqui. Deixa eu ver onde está o R. Está aqui.
RT novo T e o R está definido aqui de fora. Pronto, rodou em 0,4 segundos. Então está aí, dei uma olhada nesse código com o Numba, é bem tranquilo de implementar e faz uma diferença incrível no tempo de execução. Então era isso que eu tinha para apresentar para vocês aqui nesse vídeo. Vou encerrando por aqui. Muito obrigado.